Muito bem, boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que já está entrando aí no nosso Zoom. Estamos aí na nossa quarta semana, começando a semana do curso de córnea. Essa semana vai ser dedicada ao ceratocone, e nós vamos ter duas feras dando aula para nós essa semana. Hoje é o nosso querido xará, Fred Bicalho, que é lá da nossa equipe do São Geraldo, está lá no ambulatório, está pegando na mão dos residentes na cirurgia, já há vários anos, né, Fred? E sempre contribuindo com a formação dos fellows e dos residentes lá na córnea também. Um cara que se dedica aí de corpo e alma lá para o São Geraldo e que é uma referência internacional aí no ceratocone. Fred dá curso de ceratocone no mundo todo, né? Então, é para nós uma honra, um prazer a gente ter o Fred lá com a gente no São Geraldo, e ter o Léo também, que vai falar, o Léo Torquetti, que vai falar na quinta-feira sobre anel, que também veio lá do São Geraldo e que está sempre ajudando a gente nos nossos eventos. Então, Fred, você está em casa com a gente aqui, né? Mais do que em casa. Seja bem-vindo, obrigado aí por estar participando do curso. Fica à vontade já para iniciar o compartilhamento da sua tela e começar a sua apresentação, Fred. Um abraço. Obrigado, Fred, grande amigo, grande referência para todo mundo aqui, né, de córnea. É meu consultor aí de catarata, de lentes, como de muitos por aí, né? É um prazer estar aqui, né, gente? Todos nós somos apaixonados aí com São Geraldo, né? Onde é que a gente se formou. E aí é um prazer, então, estar aqui. Eu vou compartilhar, então, aqui a tela para a gente começar. O Fred me deu essa missão aí, até uma missão meio grande. Vamos ver aqui, ó. Ceratocone é um assunto hoje em dia muito grande, né, gente? Até existe a ideia de se tornar uma especialização, né? Pessoa especializada em córnea, tem o cara que é especializado em ceratocone, tendo em vista aí tanto tanta novidade, tanto tratamento que tem. Então, queria agradecer primeiro ao Fred pela oportunidade de estar aqui. Não posso deixar de falar também do Paulo Ferrara, que foi o motivador aí da córnea ser tão forte, essa parte de ceratocone ser tão forte em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E não podemos deixar de falar, né, Fred, aqui nós estamos no São Geraldo, e falar para todo mundo que o anel que hoje em dia é utilizado aí, né, em tantos países do mundo, né, ele nasceu dentro do São Geraldo, sabe? Então, assim, se tem uma coisa que a gente pode se orgulhar do São Geraldo, essa parte aí de tratamento do ceratocone, né? As primeiras cirurgias foram feitas no São Geraldo. O doutor Paulo já fez várias pesquisas usando biotério aí, com coelho, né? Eu tive a oportunidade de estar com ele quando ele estava fazendo cirurgias aí, do mesmo jeito que o Fred Pereira também, e outros tantos aí, né? E ajudei ele a fazer cirurgias em coelho, tudo aí no São Geraldo, lá no biotério. Quando eu estava lá, ele até reformou o biotério. Então, o ceratocone nasceu no São Geraldo. Isso desculpa, o anel, né? O anel corneando, conhecido como anel de Ferrara, justamente por conta dele, nasceu aí no São Geraldo, né? E como tudo que nasce, né? Nasce cheio de problemas, nasce precisando de ajustes. Então, casos ruins aconteceram, e ele persistiu, né? E hoje em dia, então, gente, a gente tem um orgulho de dizer, então, que o São Geraldo tem um papel importante no mundo aí do tratamento do ceratocone, né? Então, aí, homenagem ao Dr. Paulo. Aqui foi eu trabalhando aí com o anel de Ferrara, né? Quando eu fui residente de São Geraldo, então, o Dr. Paulo me convidou para trabalhar com ele. Dentro do consultório dele, eu fiquei 10 anos dentro do consultório dele. Fiz a minha primeira cirurgia de implante de anel de Ferrara aqui em 1997, no São Geraldo. Você imagina o tempão que já tem, né? Mais de 20 anos já, né? E aí, depois eu fui contratado, eu fiz uma empresa de consultoria, chamou Oftalmo Consultoria, e ela já foi contratada aí para ajudar na divulgação, nessas coisas que o Fred estava falando. Foi graças a essas empresas que me contrataram aqui, Medfax, Ferrara Oftalmo, Visiontech, etc., e outras, né? Para mexer com isso de anel. E uma coisa interessantíssima que tem aqui em Belo Horizonte nós temos a Clínica Ocular Laser, que é uma clínica onde todo mundo é convidado a
a atuar, e lá tem fento segundo, tem anel, tem crosslinking, tem essa parte que às vezes é cara a gente para investir como pessoa única, né? Então é uma vantagem aqui de quem trabalha perto de Belo Horizonte de poder utilizar o ocular laser aí para melhorar o seu tratamento de ceratocone. Bom, então o ceratocone é uma doença, então provoca uma alteração na estrutura, principalmente do colágeno, e provoca, então, aumento de curvatura, perda de regularidade e afinamento da córnea. Né? Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo essa barra, uma barra aqui? Fred, me ajuda, que tem uma barra aqui em cima das imagens ou não? Eu não sei se está atrapalhando aí. Não, aqui não, está né? o slide em Então branco, tá. os pontos e as córneas aí só. Não, beleza. É porque no meu tem, mas é justamente para eu poder controlar. Tá ótimo. Ok. Então, pronto. Então, assim, aí vem a primeira missão nossa, que é o diagnóstico do ceratocone. Né? O ceratocone provoca isso e tudo, né? E a gente precisa de fazer o diagnóstico. É uma doença que razoavelmente rara, né? Uma para cada 2.000 pessoas, em trabalhos clássicos e mais antigos, e dizem que é muito mais do que isso. Alguns trabalhos falam em ter uma pessoa com ceratocone para cada 200, e não 2.000. Né? Ela tem início na adolescência, tem uma certa hereditariedade associada à alergia, associada com prurito. Nós vamos falar um pouquinho mais aí para frente. Né? Isso daí ajuda a gente até a medir o tamanho do mercado do ceratocone. Para quem quer dedicar a esse mercado, você consegue ver na sua cidade quantos clientes você pode ter. Né? Então, a missão é essa daí. Vamos falar de diagnóstico e vamos falar um pouco de tratamento clínico, e depois o Leonardo Torquetti, em outra aula, vai falar mais sobre o tratamento com o implante de anel. Então, diagnóstico. Né? Bom, primeira suspeita do diagnóstico. Quando a gente está no consultório e temos um paciente com miopia muito alta, ou nós temos um astigmatismo muito alto, ou tem uma alteração muito abrupta do grau de uma consulta para outra, ou o paciente não chega em 100%, esses são os sinais de alerta que a gente tem que ter no consultório, que leva a gente a pensar que o paciente pode ter ceratocone. Né? E nós temos, então, algumas ferramentas no consultório para ajudar. Às vezes a gente não tem um topógrafo, mas você tem ali, pode fazer uma retinoscopia, que tem um sinal da tesoura. A gente pode, às vezes, ter um ceratômetro comum. Eu tenho um consultório que eu atendo que tem um ceratômetro antigo, né? A gente nem usa isso quase mais, mas eu não tenho topógrafo lá. Muitas vezes eu recorro ao ceratômetro para poder, às vezes, ter uma noção de curvatura de córnea e ver se esse é o provável problema que esse paciente apresenta. Né? Nós podemos ter algumas causas de miopia. O olho pode ser longo, né? Uma miopia axial, ou pode ser uma miopia de curvatura, da curvatura está alta. Então, essa suspeita ela tem que ser levantada e seria, então, o que levaria a gente a tentar correr atrás do diagnóstico do ceratocone. Né? O paciente então fica com visão ruim, o óculos não dá uma visão boa. Então, às vezes, você não tem nem o ceratômetro no consultório, mas você sabe que uma lente rígida no paciente com ceratocone dá uma visão muito melhor do que um óculos, por exemplo. Então, colocar uma lente rígida no paciente, ele melhorar muitas linhas em relação ao óculos, isso já leva você a pensar no ceratocone. Ou então, uma outra opção é o pinhole. Você tenta burilar lá e fazer a melhor refração possível, ele chegou lá no 20/40, aí você coloca um pinhole, ele chega até o 20/25, um dado que leva a gente a pensar em ceratocone também. Então, são algumas dicas aí que no consultório a gente sempre tem, né, para poder tentar chegar mais perto desse diagnóstico de ceratocone. Então, vamos lá. Bom, tendo a topografia, então, a topografia ela vai ajudar a gente bastante a fechar esse diagnóstico de ceratocone. Né? Nós temos, então, essa alteração de curvatura, e é interessante que essa alteração de curvatura ela não acontece por igual, homogeneamente na córnea. Vocês estão vendo aí uma escala, para quem tem menos contato aí com o topógrafo, né? Esses mapas. Do lado esquerdo, que está escrito normal, você tem poucas cores, ou às vezes até uma cor só. Então, a lente é toda de uma curvatura só, isso gera uma visão muito boa no paciente. Do lado direito, que está escrito ceratocone, vocês têm várias cores, né? Cada cor é uma curvatura, cada curvatura é um grau, né? Isso equivale a um grau do óculos, né? Então, cada pedaço da córnea do paciente tem um grau diferente. É por isso que fica impossível, às vezes, você fazer um óculos, porque esse óculos ele vai funcionar bem num canto da córnea, no outro canto ele já não vai funcionar, que o grau é diferente.
E isso leva a gente também a entender por que que o pinhole funciona bem, ou por que que a pupila fechada ou pequena ajuda no paciente que tem ceratocone, porque aí você vai estar restringindo a entrada de luz das imagens numa região pequenininha no centro da córnea, que aí ela não vai ter tanta alteração de grau ali numa região mais restrita. Quanto mais você restringir, quanto mais você fechar a pupila do paciente, você vai ter um grau mais preciso ali, que você vai conseguir medir melhor, né? E quando a pupila do paciente dilata, vira outra situação. Então, aí já vem uma outra orientação que é interessante no paciente com ceratocone, a gente também tentar fazer a refração sem usar a cicloplegia, com a pupila dinâmica, justamente para ela poder ficar menor, a pupila, a gente conseguir medir um grau mais perto da realidade do paciente, porque se você dilata a pupila do paciente, vai entrar a luz numa periferia de córnea que não é a realidade do paciente, vai fazer uma medição de grau, então, que pode ser absolutamente diferente do que o paciente tem no dia a dia, e você erra o óculos do paciente, então. Né? Então, é interessante a gente poder, se você já dilatou o paciente, às vezes tem muita gente que dilata todos os jovens, né? Aí você pedir um retorno para você fazer a revisão da refração em pupila dinâmica, tá? Muito bem, então dizem que o ceratocone ele tende a evoluir assim, até mais ou menos 35 anos de idade, a córnea da gente vai ficando mais dura, e o ceratocone, então, uma hora para de evoluir, a ectasia, né? Ou seja, o encurvamento do olho para de evoluir. E fazer o diagnóstico nos ceratocones mais avançados é muito fácil, né? As alterações são muito nítidas. Fazer o diagnóstico em ceratocones mais iniciais é que já começa a ficar um pouco mais desafiador, né? E nessa estrada de evolução do ceratocone, a gente tem vários tipos de tratamento, que começam desde um simples óculos, que às vezes dá 20/20 de visão do paciente, segue a vida. Quando o óculos já não resolve, às vezes a lente de contato é uma boa opção. Nós temos a opção do crosslinking, que é uma radiação que vai endurecer a córnea, né? Então, a gente falou aqui que o ceratocone ele tende a estabilizar com 35 anos de idade. O crosslink seria uma ideia de você conseguir essa estabilização antes, né, em pacientes mais jovens. O implante do anel, que vai ser falado mais para frente, e até mesmo o transplante de córnea, fazer, então, a troca dessa córnea por uma outra córnea, que, se Deus quiser, não tem ceratocone, né? Eu já vi transplante de córnea, o paciente recebeu uma córnea com ceratocone, já imagina, né? Tentou se livrar de um e recebeu outro ceratocone em cima, né? E o transplante, gente, tem todos os problemas do transplante de córnea, né? Então, isso é interessante a gente lembrar que transplante não é uma coisa muito simples, ela muitas vezes dá um resultado muito bom, mas uma informação super importante para todos vocês aí, gente, é que o transplante de córnea não é uma cirurgia para a vida toda, ele tem uma data de validade. Ele tende, com o tempo, ter uma falência endotelial tardia, ou seja, as células do endotélio vão morrendo, né? No início, nos primeiros anos do ceratocone, do transplante, elas morrem um absurdo, depois vão diminuindo, mas continuam morrendo, né? E tende, então, a córnea começar a engrossar, e à medida que ela vai ficando mais grossa, você vai perdendo a capacidade de ter uma boa visão, tá? Então, é muito difícil um paciente conseguir uma boa visão, guarde esse número, ó. Uma córnea com mais de 650 micra de espessura. Então, quando a córnea começa a chegar perto de 650 micra de espessura, já é quase impossível você conseguir um 20/20, você começa a perder, então, visão, e aí é necessário um novo transplante de córnea. Então, dizem os trabalhos maiores aí que um transplante de córnea, estou falando de um transplante de tecido total, um transplante penetrante total, ele dura aí em torno de 20 anos. É claro que tem uns que com 10 anos já estão ruim, tem outros que com 30 estão muito bons. Hoje em dia, existe a possibilidade até de você trocar só uma camada, a camada que está ruim do ceratocone, são as camadas mais anteriores, e manter o endotélio, e aí o transplante durar mais tempo. Tá? Mas lembrem então disso, gente. Lembrem que o transplante é uma cirurgia que não é para a vida inteira. Eu não sabia disso quando comecei a fazer transplante aí como fellow de córnea de São Geraldo, eu demorei um pouco para aprender isso, e é interessante que eu sempre entrevistei meus pacientes e conversei como se fizesse o transplante tivesse resolvido o problema do paciente para a vida toda, né? E mal sabia eu que eu estava fazendo uma cirurgia temporária que ia resolver o problema daquele paciente há algum tempo, e depois ele
ele perderia isso, teria que fazer outro com todos os riscos, né, de rejeição, glaucoma, endoftalmite, etc., os riscos todos que um transplante de córnea tem. Lembrar também que paciente que tem alguns problemas, às vezes sindrômicos, etc., fazer o transplante é muito arriscado, né? Um paciente com síndrome de Down, que é muito relacionado com ceratocone, você fazer um transplante de córnea, o paciente vai continuar coçando. E não é só síndrome de Down, tá? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela teve um surto psiquiátrico, e ela, quando fica muito nervosa, ela coça os olhos. E não há remédio que faça ela parar de coçar os olhos. Eu estou falando aí de uma paciente com mais de 40 anos de idade. Então, ela fez transplante, perde o transplante, porque coça o transplante. Então, é desse jeito. Transplante não é brincadeira, e por isso que hoje em dia a gente tende a tentar fazer tudo para não chegar no transplante. Tá? Agora, o que eu queria falar de diagnóstico, dividir com vocês essa experiência, queria até ouvir de vocês também, como é que vocês fazem, é o problema do ceratocone, que você fica na dúvida se é ceratocone ou não. Então, a família leva o menino para você e a pergunta é: o meu filho tem ceratocone ou ele não tem ceratocone? Algumas vezes a gente recebe uma família falando assim: olha, eu levei meu filho num médico e falou que tem ceratocone. Eu levei no outro e ele falou que não tem ceratocone. Então, eu estou trazendo aqui para ter certeza se tem ceratocone ou não, qual que é o problema dele exatamente. E se você fala, né, dá o diagnóstico de ceratocone, aí é um estigma para o resto da vida, né? O meu filho, ele tem uma doença, né? Ele tem uma doença que vai ter para a vida inteira, que chama ceratocone. Então, é uma coisa meio complicada. Como é que nós vamos fazer para dar o diagnóstico de ceratocone? A maioria dos médicos, pessoal, eles utilizam critérios pessoais, assim, né? Eles utilizam várias características que foram coletadas durante a consulta, a curvatura, a espessura da córnea, a visão, etc., junta isso tudo e vira para a família e fala assim: olha, no meu entender, eu classifico seu filho como tendo ceratocone, sim, ele tem o ceratocone, por mim ele tem, porque a córnea está fina, a curvatura até que não está muito alta não, mas com essa espessura de córnea aqui, com certeza é ceratocone, sim, tudo, etc., né? Então, eu acho isso uma coisa um pouco complicada, sabe? A pessoa fala assim: olha, no meu entender, eu acho que é ceratocone. No meu entender, eu acho que não é ceratocone, sabe? Eu acho que é complicado a gente falar isso, uma coisa tão séria como é dar o diagnóstico de uma doença dessa para o menino, sabe? Então, existem os aparelhos, eles vão criando índices para falar da suspeita de ceratocone, principalmente em casos iniciais. Então, nós temos o Galilei, como uma infinidade de índices do Galilei próprios daquele aparelho para diagnosticar o ceratocone. Nós temos o Pentacam, que é um outro aparelho que desenvolveu, com diversos autores, aí, uma série de índices para levar a gente ao diagnóstico do ceratocone ou não, né? O ceratocone inicial, que seria o problema, né? Então, lá no Pentacam, por exemplo, que nós temos em São Geraldo, você tem o IHD, que é um índice que, principalmente, a diferença da curvatura superior e inferior, você tem o BED-D, você tem o BED, você tem vários índices. Então, cada aparelho acaba tentando desenvolver os seus índices próprios para poder ajudar nesse diagnóstico. Mas eu acho que eu não fico muito confortável com isso, ainda mais que os aparelhos, às vezes, um índice fala que tem, outro índice fala que não tem, aí você fala: olha, no meu entender, eu acho que tem. Não gosto disso, não gosto disso. Então, é isso que eu queria dividir isso com vocês. E eu uso muito, então, um autor, né, chamado Rabinovitz, que ele criou um critério de diagnóstico de ceratocone. São 3 características que você tem que olhar, tá? Aí as 3 características. E se o paciente tiver uma das 3, ele tem ceratocone, tá? Esse autor, ele chegou a tentar aprimorar isso. Então, se você lê sobre quais são os índices de critério de ceratocone para fazer o diagnóstico de ceratocone de Rabinovitz, muda um pouco dependendo de onde você for ver, porque ele foi fazendo alguns ajustes e até desenvolveu outros índices, KIS, etc. Tudo desse autor aí, Rabinovitz e alguns colegas, tá certo? Mas eu acho que aí não importa muito. Eu acho que é legal de a gente adotar um índice, e é isso que eu faço no consultório, e quando alguém me pergunta se o menino tem ceratocone ou não, eu até, às vezes, mostro esse quadrinho que eu estou mostrando aqui para vocês, e fala assim: olha, de acordo com os critérios de Rabinovitz, seu filho não tem ceratocone. Ou então, seu filho não preenche os critérios diagnósticos de Rabinovitz, que é um autor que estudou isso, uma maneira de você dar o diagnóstico sim ou não, né? Então, eu prefiro colocar o peso dessa resposta em cima das costas do Rabinovitz do que eu mesmo falar: olha, para mim tem, para mim não tem, sabe? Então, é isso que eu queria falar para vocês. O Rabinovitz, ele tem esses 3 critérios, tá, gente? Um deles, essa curvatura ultrapassa 47, tá? E aí seria a curvatura central, você ir lá no topógrafo, lá no centrinho, lá para ver
qual que é a curvatura central. Diferença de curvatura entre os dois olhos, se for maior do que uma dioptria, tá? E a diferença da curvatura inferior e superior, então maior do que 2, em alguns lugares, o próprio índice de Rabinowitz é 1,5, tem umas diferencinhas, mas não importa. Então, se o ceratocone estiver muito avançado, né? Aqui, por exemplo, nós temos um paciente que tem, se você olhar só para o olho direito dele, né? Talvez você ficasse com dificuldade de fazer o diagnóstico, né? Se você olhar para os critérios diagnósticos aqui de Rabinowitz, né? Só olhando o olho direito, por isso que a gente tem que sempre olhar os dois olhos, viu, gente? Você não conseguiria fechar esse diagnóstico. Agora, no olho esquerdo você tem. Tá? Você tem a escala aqui do lado, pessoal. Então, essa cor vermelha aqui, ó, tem mais de 50 de curvatura, né? Então, aqui você ultrapassa aqui a curvatura de 47 e muito, né? Em alguns lugares é 47,2, varia, igual eu falei para vocês, tá? Ele reescreveu isso algumas vezes. E se você comparar um olho com o outro, aqui nesse caso aqui, ele ganha o diagnóstico, né? Pelos 3 índices aqui. A diferença entre os dois olhos é gritante, nem sempre é assim, às vezes o ceratocone é mais simétrico dos dois lados, né? Não costuma ser muito simétrico, mas existem casos que são. E aqui existe uma diferença, né, de curvatura, né? Alguns lugares com manchas vermelhas, alguns lugares com mais azuis, aqui com menor curvatura. Então, essa diferença de curvatura aí também é critério diagnóstico, tá, gente? Então, aí, ó, uma opção para você poder falar se o paciente tem ou não tem. Você, em vez de falar que você acha que tem ou não tem, você fala que o Rabinowitz classifica ele como tendo ou como não tendo. Então, é uma sugestão, tá, para a gente poder resolver isso. Vamos falar um pouquinho agora do tratamento do ceratocone. Muito controverso, muitas coisas, tá? Quando você vai falar de tratamento, você tem 2 coisas que você tem que olhar. Primeiro, é um tratamento para estabilizar a doença, né? Já fez o diagnóstico, agora nós vamos estabilizar a doença. E tem a reabilitação visual, isso é outro tratamento, tá? Existe a possibilidade de você conseguir atuar tanto na estabilização quanto na reabilitação visual, ou seja, na melhora da visão do paciente, que ele perdeu 20/20, você quer tentar melhorar a visão desse paciente. Por exemplo, o implante do anel de Ferrara, existem vários médicos que acreditam que ele ajuda para poder estabilizar a doença. Ele contribui na redução, então, da velocidade com que a doença está se instalando. Eu sou um desses médicos, eu acredito nisso, que o anel realmente ele ajuda. Não vou falar que ele estabiliza 100%, porque tem doença que é tão forte, gente, que nem Deus segura, né? Mas ele sim, na maioria dos casos, ele contribui. Vamos falar pelo menos que ele contribui para estabilizar a doença e ele também melhora a visão do paciente, a reabilitação visual. Mas a gente pode encarar esses tratamentos separadamente, tá? Estabilização é uma coisa, reabilitação é outra. Então, como é que nós vamos estabilizar a doença? Como é que nós vamos conter, então, o avanço da ectasia, do encurvamento da córnea? Tem um médico que ficou famoso por falar uma frase que é no rub, no cone, ou seja, ele fala que se você não coçar o olho, você não tem ceratocone. Ele fala que não existe ceratocone sem você coçar o olho. Então, isso aí é fundamental, né? Daí veio a campanha Junho Violeta, né? Que é justamente para orientar as famílias a não coçar o olho, né? Porque isso pode evitar do menino ter ceratocone. Isso tem que ser visto desde cedo. Porque muitas vezes eu pego um paciente no consultório e eu falo, se você coça o olho? Não, não coço o olho. Mas você já coçou? Sim, não, cocei muito. Então você pergunta até para a mãe e falava, não, quando era criança, coçava demais, agora não coça mais. Mas beleza, pessoal, quando ele era criança, ele fez o estrago, tá certo? O colágeno ele foi rompido, estragado, quando ele era criança. Então agora ele está aí sofrendo a consequência do que ele fez. Então, a responsabilidade é muito dos pais de controlar as crianças e não deixar as crianças a coçarem os olhos, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de falar muito para vocês, tem gente que jura que não coça nem nunca coçou os olhos. Então, nesses pacientes, seguindo os preceitos ali do Gatinel, né, que fala que tem que coçar o olho, existe a possibilidade de outra coisa ter molestado o olho desse pessoa, que não foi ele diretamente coçando o olho com as mãos. Então, acredita-se, por exemplo, que dormir de bruço com o olho apertado pelo travesseiro, né, friccionando contra o travesseiro, ou até mesmo dormindo em cima do braço, às vezes, pode ser o equivalente a coçar os olhos. Outra causa que pode ser de molestar os olhos pode ser o uso de lente de contato mal adaptada.
uma lente de contato mal adaptada, ele vai ficar cutucando o olho ou esfregando o olho como se estivesse coçando os olhos. Então, a gente tem que pensar nisso também e orientar o paciente quanto a isso. Às vezes, o paciente para de coçar o olho, mas continua, às vezes, lesando o seu olho, às vezes, na hora de dormir, por exemplo. Então, é importante chamar a atenção disso, tá? Então, como é que nós vamos conter o avanço da ectasia? Não coçar o olho é o principal. Essa orientação ela tem que ser, não é coçar de leve, nem cansar no cantinho, é não coçar, não levar a mão no olho. Então, coisas importantes que a gente tem aqui. Primeiro, o paciente sempre tem que ter um colírio lubrificante na mão, tá? Muitos desses pacientes, eles têm um problema de superfície ocular, né? Ele usa muito computador, etc., e o olho fica ressecado, e isso já gera micro lesões no olho que já dá vontade de coçar por si só. Tá certo? Então, tem que orientar muito bem o paciente que não pode coçar o olho e ter um colírio lubrificante em casa, eu acho fundamental para o paciente que tem ceratocone. Porque deu vontade de coçar, quando você pinga alguma coisa no olho, eu explico bem isso para os pacientes, né? Pode ser até soro fisiológico, você pinga uma gotinha, já passa um pouco a vontade de coçar. Então, tem que ter um colírio que vai substituir a coçada do olho, tá bom? Outra coisa, na hora de retirar a lente de contato, muitos pacientes, eles têm uma vontade quase insuportável de coçar o olho quando eles removem a lente de contato do olho. Então, tem que ter o colíriozinho para pingar, para não coçar o olho. Então, falamos aqui do tratamento da superfície ocular. Tratamento da alergia. Pacientes com quadros alérgicos têm que ser tratados, né? Existem pacientes que têm que utilizar um Patanol, um Lastacaf aí a longo prazo. Alguns não, alguns utilizam só nas crises, etc. Mas então o tratamento da alergia é fundamental, porque a alergia ela tem como suas principais características o prurido ocular, né? Então tem que ser tratado. E lembrar que os tratamentos de alergia eles são paliativos, né, gente? Você só realmente livra a pessoa daquela alergia ocular se você tirar a causa, né? Então, se você descobrir que a pessoa, toda vez que come batata, e eu tive um paciente exatamente desse jeito, vou contar para vocês, o paciente me relatou que toda vez que ele come batata, o olho dele coça. Você imagina, o dia que ele descobriu isso, ele parou de comer batata, resolveu o problema dele. Então, tem gente que descobre que é o pelo do cachorro, é a planta lá que tem perto da casa da avó, que solta um pólen, etc. Você descobrindo a causa, melhor, né? Agora, vamos falar aqui de umas coisas bem polêmicas, né? Uso de hipotensor ocular. Isso faz... o bom senso diz que pode ter a ver, né? Se você tem uma pressão ocular de 16 e usar um hipotensor e baixar essa pressão para 11, para 12, provavelmente a força que leva o olho a encurvar, a ectasiar, ela diminui. Então, o bom senso diz. Agora, até onde que isso realmente faz sentido ou não, né? Conheço alguns médicos que utilizam isso de rotina nos pacientes com ceratocone. A outra, para tentar evitar o avanço da ectasia, é a riboflavina vioral, a gente chama isso aqui de crosslinking vioral, também bem questionável, mas acredita-se, né, que se você tomar sol, a radiação UV vinda do sol e você tomando uma dose alta de riboflavina diariamente, isso pode contribuir para enrijecer sua córnea, fazendo um crosslinking vioral e impedir o avanço. Então, são coisas que você pode fazer. É muito difícil fazer pesquisas para provar que isso está certo ou que isso está errado. Tá? Provavelmente nós vamos ter que acreditar ou desacreditar durante muitos anos até que isso caia por terra, tá bom? Tudo na vida, gente, que você tem que medir o efeito esperado daquele tratamento é que nada aconteça, é muito difícil de medir, tá? Então, você tem um paciente que tem uma ectasia corneana, o seu desejo é que aquilo não desenvolva, você vai aplicar um tratamento. O resultado esperado é que nada aconteça, que não mude a curvatura. É muito difícil você medir se aquilo funciona ou não, sabe? Porque, normalmente, você não aplica um remédio só. Por exemplo, chega um menino lá no seu consultório, com ceratocone, você fala assim, você não vai coçar, você vai tratar essa alergia, você vai pingar um colírio para lubrificar melhor seu olho, etc, etc, e vai usar a riboflavina vioral. Tá? Depois de algum tempo, você faz a topografia nesse menino, daqui 6 meses, e não mudou nada. Aí você vai falar, tá vendo? O crosslinking vioral foi o responsável por parar com a progressão da doença do ceratocone. E às vezes não foi ele parar de coçar. Então, assim, os fatores intervenientes são muitos.
né? Então, é difícil a gente medir. É o caso, por exemplo, na COVID, gente, de você fazer tratamento profilático usando ivermectina, etc., esses medicamentos todos, né? Você toma um remédio para não adoecer, mas quem disse que você não ia adoecer mesmo? Então, é tudo muito difícil. Então, é coisa muito difícil, né? Então, as pesquisas precisam de muitos anos para trazer algum resultado para a gente. Agora, uma coisa fundamental disso tudo aqui é o que eu escrevi por último lá. Temos que ter um acompanhamento de perto desse paciente, tá? Então, uma coisa que a gente não pode deixar acontecer é o paciente sumir, né? E depois ele voltar, muitos anos depois, com uma córnea muito mais curva do que estava antes. Isso é inadmissível. Não podemos deixar isso acontecer. Então, quando você faz uma suspeita de ceratocone ou você faz um diagnóstico de ceratocone no consultório, você tem que fazer um acompanhamento de perto. A primeira consulta, a segunda consulta, né? Você fez a primeira, quando você for fazer a consulta subsequente, essa tem que ser bem pertinho da primeira consulta. E aí, com o tempo, você criando coragem, você começa a distanciar. O Renato Ambrosio, o doutor Renato Ambrosio, ele numa live, ele estava contando que ele sugere você dividir a idade do paciente por 3, e isso vai dar a quantidade de meses que deve separar a primeira consulta da segunda. Então, vamos lá, o indivíduo tem 15 anos de idade. Então, ele fez uma consulta hoje. Quando é que vai ser o retorno dele? 15 dividido por 3, 5. Né? Então, daqui 5 meses é a primeira consulta. O menino de 21 anos, né? A segunda consulta seria depois de 7 meses. Né? 30 anos, depois de 10 meses. 35 anos, ele já está chegando naquela... Lembra que eu falei para vocês que depois de 35 anos, né, a gente considera que o ceratocone não vai evoluir mais, a não ser que o paciente coce muito os olhos, etc. Então, aí já vira uma consulta anual. Né? Então, seria mais ou menos essa aí uma sugestão aí do doutor Renato, aí, né, homenageando ele aí nessa sugestão. Mas o que é para se dizer, né, é o seguinte, que quanto mais jovem é o paciente, né, as consultas têm que ser mais próximas, primeiro, principalmente as primeiras consultas, para a gente não deixar passar, tá bom? Uma progressão sem fazer nada. Isso porque hoje existem tratamentos para evitar progressão cirúrgicas, né, gente? Que é o crosslinking, e tem essa linha de médicos que acredita que o anel também é uma opção, tá? Bom, vou ler um texto aqui para vocês, gente. Isso aqui estava passando nas redes sociais aí. O médico que hoje em dia está mais promovendo aí o uso do hipotensor ocular é o Dr. Carlos Arce. O Carlos Arce é uma pessoa que mexe com ceratocone há muito tempo e ele é o principal consultor do Galilei, tá? Da óculos, né? Então, vamos ler aqui esse trechinho, ele dando depoimento lá. Por esses anos, observei um caso muito próximo, que após cirurgia, ele fez uma cirurgia refrativa, 8, 9 de miopia, mais de 15 anos antes, apresentava uma refração estável, muito próxima a zero ao nível do mar. Porém, em Quito ou Bogotá, aí ele aparecia uma miopia, ó, de 1 lá, você imagina. Então, a miopia dele variava, dependendo, então, da pressão, pessoal, tá vendo? Ó? Viagens treinando Galilei a colegas de mais de 56 países, me levou a observar que o ceratocone tem uma prevalência em lugares com pressão atmosfera baixa, especialmente as que estão acima de 2.000 metros de altitude sobre o nível do mar. Com o Jorge, colega dele lá, iniciamos o uso de timolol, 0,5%, por sugestão dele, combinado com brimonidina, em olhos com miopia após cirurgia de LASIK ou PRK. Meu paciente mais velho desse tipo tinha 72 anos, 1,5 de miopia quando começou, e com colírios ficou feliz até que operou de catarata. Tem um paciente atualmente com 63 anos, com ceratocone com grau 1 e 1,25, na refração, que é mais ou menos 8, 9 anos, começou o uso de timolol, e a pressão de 22 a 24, estava com espessura de córnea normal. O resultado é que a pio normalizou e a refração virou plano. Então, imagina, o paciente diminuiu aí, a curvatura da córnea diminuiu e ele ganhou aí 1 grau de miopia, né? Não tem conclusões ainda. O fato é que aproximadamente 80% dos olhos reduzem algum grau de miopia que apresenta após 1 a 3 meses de uso de hipotensor tópico como a brimonidina e o timolol. Tá? Então, é observação dele. Lembrando, pessoal, que a brimonidina ele tem um efeito interessante, um efeito colateral, que é de diminuir o tamanho da pupila. Né? Então, isso aí já melhora a visão do paciente. Não sei se a miopia vai diminuir, mas só de diminuir a pupila do paciente, né, faz um pinhole ali com a brimonidina, isso já melhora a visão do paciente. A gente usa isso muito, por exemplo, no pós-operatório de anel, quando o paciente reclama de halos, glare no pós-operatório, ou até mesmo numa cirurgia refrativa, quando o grau é muito alto, né? Então aquela transição da área que foi tratada para ela não tratada, às vezes o paciente também fica com halo, glare, tudo, então a brimonidina é uma opção
sem ter a força que tem a pilocarpina, né, que tem efeitos colaterais que a brimonidina não possui. Então, é uma coisa interessante da brimonidina. Além da brimonidina, né, gente, ser um excelente colírio para preparar o olho para cirurgias, já falei isso para vários de vocês, né? Ela dá uma vasoconstrição muito grande na conjuntiva, ajuda a diminuir a sensibilidade do olho para uma cirurgia de pterígio, uma cirurgia de implante de anel, etc. É interessante. Então, a brimonidina tem vários segredinhos aí bem interessantes. Né? Então, vamos falar aqui de estabilização da doença. Como é que nós vamos definir se a córnea está estável? Não tem uma resposta para dar para vocês, gente, em relação a isso, sabe? Então, existem pessoas que, para definir se a córnea está estável, eles usam o KM, né? A ceratometria simulada da topografia, e aí vai comparar o KM de hoje com o KM de daqui 6 meses ou daqui 1 ano, né? Tem gente que utiliza o K2, então nós vamos considerar aqui na ceratometria simulada, o K1 é a ceratometria mais baixa e o K2 é a ceratometria mais alta da ceratometria simulada. Eu, particularmente, sou muito fã da utilização do K2 para a gente poder acompanhar a estabilidade de uma córnea. E tem o K máximo, que é o ponto mais curvo da córnea, que às vezes não está no centro, né? Dependendo da situação, uma pelúcida, por exemplo. E tem gente que advoga aí que o interessante é o uso do mapa diferencial, especialmente nos tomógrafos de córnea, você pode medir as diferenças de espessura de córnea de um ponto para o outro, as diferenças de curvatura de um ponto para o outro são bem interessantes, e isso ajudaria você a pegar uma evolução da doença inferior, por exemplo. Né? Se você tem, por exemplo, uma pelúcida, que é uma doença mais inferior, às vezes a ceratometria simulada, que é mais a região mais central da córnea, ela não vai pegar, né, uma progressão de uma doença inferior, por exemplo. Então, o mapa diferencial ele é interessante, principalmente dos tomógrafos, só que o problema é que nem todo mundo tem acesso a tomógrafo, né? E nem todo paciente tem dinheiro para pagar, às vezes, uma tomografia que o convênio não cobre, né? Então, eu acho que para um problema de saúde pública, assim, mais amplo, né? O K2 eu acho que funciona muito bem, mas para quem pode, né, utilizar o tomógrafo de córnea, é interessante. Realmente é uma tecnologia que agrega muito, mas não está acessível para todo mundo, né? Então, vamos falar agora um pouquinho de reabilitação visual. Nós temos várias opções, né? Desde o óculos, depois a lente de contato, anel, crosslinking, reabilitação visual. Sim, gente, tem gente que faz crosslinking com o objetivo de diminuir o grau do paciente com crosslinking. PRK em ceratocone, sim. Existem protocolos de Atenas, de Cretas, alguns médicos fizeram alguns protocolos para poder fazer PRK, sim, em pacientes com ceratocone. Claro que são os ceratocones que não são tão avançados, a córnea não pode ser tão fina, existem alguns critérios para fazer, mas é alguma coisa off-label aí, um pouco arriscada, mas eu confesso para vocês que eu já fiz PRK em paciente com ceratocone, mas paciente acima de 35 anos e córnea grossa, ceratocone não tão avançado, etc. Então, alguns casos muito específicos, o PRK pode ser uma opção de tratamento, mas não é o tema da aula de hoje, né? E transplante de córnea também é uma solução espetacular para reabilitação visual, né? Eu já tive paciente, por exemplo, que eu fiz a cirurgia de anel num olho, ele melhorou muito, ficou extremamente feliz. O outro olho era muito avançado, eu fiz o transplante de córnea. Ele ficou bem melhor com o paciente, com o olho do transplante. Ele falou assim, pelo amor de Deus, vamos fazer o transplante no primeiro olho também. Aí eu expliquei para ele que o transplante tem seus problemas, etc. Já tinha explicado antes, mas eu enfatizei, né? E o olho dele que eu implantei anel é o olho que ele vai ter a vida inteira, sabe? Esse olho, vamos supor, se a visão está mais ou menos, está 20/60, não passa disso, mas é um 20/60 que ele vai ter a vida inteira. E o olho do transplante vai saber lá Deus o que vai acontecer, né? Se vai evoluir para uma rejeição e ele pode, de repente, até perder a visão totalmente desse olho, né? Então, eu acho que fazer transplante nos 2 olhos é uma coisa muito que a gente tem que pensar 2 vezes antes de indicar transplante de córnea nos 2 olhos de um paciente, sabe? A ideia sempre é tentar fazer o transplante no olho pior e o outro a gente segura de todas as maneiras. Isso, se não for possível, não fazer transplante em nenhum olho, né? Então, a gente tem que ter algum fluxograma, a gente, no São Geraldo, tem que trabalhar com isso também, gente, de como é que nós vamos indicar cada tipo de tratamento, né? Então, se o paciente tem boa visão com óculos ou boa adaptação com lente de contato, né, ele vem para o lado de cá, né? E aí ele não vai precisar de fazer anel nem transplante, ele vai fazer, vai ficar medindo se está estável, fazendo as topografias periódicas. Se estiver estável, usa óculos, lente de contato. Se não estiver estável, vai fazer o crosslink, né?
Agora, se ele não tem uma solução visual, ele não tem uma boa visão, aí ele vai fazer cirurgias que melhoram a visão dele, igual é o caso, por exemplo, do anel e do transplante. Isso, classicamente, seria isso. Lembrar um pouquinho da refração no ceratocone, né? Se melhorou, piorou. Quando o residente pega um paciente que tem ceratocone, ele, pelo amor de Deus, estou frito aqui, né? Vou gastar um tempão. Pessoal, é questão de acostumar. Quando você costuma fazer refração depois do paciente com ceratocone, você acaba fazendo tão rápido quanto uma pessoa que não tem ceratocone. Tá? Eu chego perto disso, né? Eu te falo que o meu consultório, gente, lá onde é que eu atuo, todos os meus pacientes têm ceratocone. Eu quase não tenho paciente que não tem ceratocone, né? Se eu atendo 10 pacientes no dia, talvez um não vai ter ceratocone, né? Então, eu estou meio que acostumado e não sofro com isso, porque eu já estou acostumado. Mas tem alguns macetinhos que a gente faz, né? Diz que a refração é uma arte, né? Que a gente tem que fazer, unir conhecimento, experiência, paciência, tempo e capricho, né? Para fazer uma coisa bem feita. Não adianta querer correr também, né? Nós vamos fazer, nós temos que chegar no resultado e ficar satisfeito, né? Ninguém pinta uma obra de arte em 5 minutos, né, gente? Tem que caprichar como se fosse ter a paciência de um pintor ali, talvez, né? Então, a refração do ceratocone tem algumas coisas que são importantes a gente levantar, que uma delas é o aspecto psicológico. O paciente com ceratocone, ele tem vários trabalhos mostrando isso daí, gente, ele é meio depressivo, sabe? Isso não é uma característica exclusiva do ceratocone. Todo paciente que tem uma doença crônica, ele tende a ficar na cabeça com aquela ideia de que Deus não gosta de mim, por que eu fui escolhido para ter esse problema no olho, né? Eu não vou conseguir ter amigo, não vou conseguir fazer as coisas que eu quero, tem isso tudo, sabe? Então, a gente precisa devagarzinho, a gente começar a tratar esse paciente, se Deus quiser conseguir uma boa reabilitação visual nesse paciente, e trazer ele para a felicidade de novo. A gente vê muito paciente, né, com problemas de visão, seja eles qual for, seja ceratocone ou outros, a gente mudar até a roupa, né? A mulher começar a passar batom para ir lá na consulta, trazer alegria de volta para essa pessoa, né? Então, o paciente com ceratocone tem esse perfil pessimista, detesta esse exame. Quando você vai refratar, ele já fala, doutor, já vou te falando que eu não leio nada, eu sou ruim nisso, não gosto, eu acho esse exame difícil, nenhum óculos adianta. Né? É uma outra coisa também para a gente conversar aqui, pessoal, né? Tem muita gente que tem ceratocone, às vezes usa lente de contato, fala assim, mas você tem óculos? Não, porque meu médico falou que óculos não adianta. Né? Não é bem assim, pessoal, sabe? Às vezes, não é o óculos não adianta, o óculos não dá uma visão tão boa igual a lente, isso é a verdade. Então, às vezes o paciente tem 20/400 sem óculos, e com óculos ele chega em 20/60. Com a lente ele chega em 20/20, né? Mas às vezes ele não pode usar lente, tem dia que ele está com conjuntivite, ele está com o olho ruim, o olho está doendo, está incomodando, está alguma coisa, e aí ele tira a lente de contato dele, a gente vai ter um óculos para dar o 20/60 para ele, que é muito melhor do que ele ficar no 20/400 que ele tem sem óculos, né? Então, eu sempre sou favorável a gente prescrever um óculos para esse paciente, se ele tiver alguma melhora com óculos, em relação à visão sem nada, que a gente prescreva esse óculos. Ele não precisa usar, não é obrigado a usar o óculos, tá? Pode usar a lente, mas quando ele quer tirar a lente para dar uma descansada no olho dele, ele tem óculos para poder ajudar um pouquinho. Então, não vamos esquecer disso. Então, temos que valorizar o nosso trabalho, transmitir confiança. Não, fica tranquilo, nós vamos fazer o melhor possível, né? Tem gente que vai vender a casa, escreve uma placa dessa aí. Como é que, né? Não valoriza o trabalho, não vai vender nada. Autorrefrator. Nem sempre ajuda. Algumas vezes dá alguma dica. Se você tem, pode usar, que às vezes te dá uma dica, você experimenta depois para ver. Mas o autorrefrator tem muito a ver com o tamanho da pupila do paciente, igual nós já conversamos aqui, e dependendo do tamanho da pupila do paciente, isso vai dar um grau, às vezes, que é absolutamente fora da realidade do paciente, tá? Então, quem dera, principalmente nos casos mais avançados, às vezes a gente não pode confiar tanto, então, no autorrefrator, não, tá? Então, o paciente que tem incapacidade de chegar no 20/20, flutuação refracional, isso tudo leva a gente a pensar que o paciente pode ter ceratocone, ou miopia alta, ou astigmatismo alto, né? Uma coisa interessante, você vai estimular o paciente a tentar ler a linha. É diferente o paciente que lê o que tem uma miopia do que tem um astigmatismo irregular, principalmente igual ao ceratocone. Né? Então, o míope, vou explicar isso aqui para vocês. Ó. O míope, pessoal, ele começa a ler, olha, FP, TZO, vai lendo, de repente ele para, e dali para frente ele não consegue ler mais. Tá? O paciente com astigmatismo, ele vai lendo as linhas e cada linha ele começa a errar um só. Então, naquela linha que tem 4 letrinhas, 4 optotipos, ele erra um, mas ele consegue passar para a próxima, e aí ele erra também, mas ele consegue passar para a próxima e começa a errar uma letrinha em cada linha. É característica de como é que é a leitura do paciente
lendo a tabela de Snellen com astigmatismo. E o ceratocone não, o ceratocone, primeiro que ele fala, não estou vendo nada. Aí você estimula ele, né? Estimula para ele vencer aquele pessimismo. Não, mas vamos tentar, tá bom, FP, não consigo mais. Você fala, não, mas vamos tentar devagarzinho, não tem, fique tranquilo. Aí ele vai lá, então tá bom, TZO, aí ele lê mais 2 linhas. Então é assim, isso é importante, porque tem muita gente que faz trabalho com paciente com ceratocone, né? Você implanta o anel, no pré-operatório, o paciente começa a não ler, você fala assim, então tá bom, 2400. No pós-operatório, você fica estimulando, né? O paciente, não, tenta mais. Aí você fala, nossa, como é que minha cirurgia adiantou, né? Tem muito disso. O médico, ele tende a forçar o paciente, a tentar motivar o paciente a ler muito mais no pós-operatório do que no pré-operatório, né? Outra coisa interessante é isso aqui, ó, não ultrapassar muito os seus limites, né? Quando você começa a perceber que o paciente não está lendo, chega, né? Não vamos colocar a linha de baixo com letras menores, não, para ele ver, poxa, realmente não estou. Não, essa linha não estou vendo é nada. Então, a gente para ali, né? Não precisa de ficar mostrando para o paciente realmente que a visão dele é tão ruim assim. Essa flutuação refracional, ela acontece. A gente deve evitar prescrever multifocais para paciente com ceratocone. Ele já tem uma córnea multifocal, né? Então, 2 problemas. A lente multifocal já é difícil de usar para paciente que não tem outros problemas, né? Então, com ceratocone fica pior ainda. Evitar óculos caros. Eu falo para o paciente, olha, essas primeiras tentativas de óculos, você vai fazer um óculos bem baratinho, porque a cada óculos nós vamos melhorando. Você vai acostumar com aquele óculos. Né? O olho vai adaptar, vai fazer a neuroadaptação para acostumar a utilizar aquela lente com aquele astigmatismo alto, muitas vezes. Né? Então, o próximo óculos ele já está acostumado com aquele eixo do astigmatismo, a gente vai burilando, vai melhorando. Então, falar para o paciente para não ficar colocando filtro azul, né, fotocromático, não sei o quê, fazendo uma lentes caríssimas, daqui 6 meses ele volta, eu vou pedir ele para trocar a lente de novo, ele vai ficar bravo comigo. Né? Então, a gente tem que orientar o paciente dessas características todas, ele tem que saber disso tudo. Outra coisa interessante é que tem que ter uma coerência. Olha só, isso aqui é um filme passado lá na Idade Antiga, lá tem um avião passando aqui, deixaram passar. Você imagina, não está tendo coerência, né, do filme Troia aqui com o avião passando lá em cima. Então, existe uma coerência, pessoal, da miopia com a curvatura da córnea. Se o paciente tem uma córnea muito curva, ok, muita miopia, mas se ele tem uma córnea plana e está com muita miopia, pode ser que ele esteja acomodando, né? Pode ser um espasmo de acomodação, a gente tem que pensar nisso tudo, tá? Então, existe uma coerência entre a refração, a ceratometria e a acuidade visual do paciente, tá? Então, o olho da gente é igual uma maquininha de retrato, ele é física pura, e a gente usa isso para a gente poder adivinhar o grau do paciente. Por exemplo, esse paciente aqui, ele está lá, a refração, ó, menos 14,5, com menos 4 aqui. Se você for ver a curvatura da córnea dele, não é tão curva assim. O K1, que é o K mais baixo da ceratometria simulada, é 45 e o K2 é 49. Pessoal, quem manda na miopia, tá, é o K1. A gente pode considerar que a córnea normal é mais ou menos 44. Então, se esse paciente está com 45,5, a gente imagina que ele tem 1,5 de miopia, mas ele tem 14 de miopia. Então, tem uma coisa errada. Ou a refração não está sendo bem feita, ou o paciente tem uma miopia axial, alguma outra coisa junto. Então, isso tem que ser avaliado, tá? Então, é o que eu falei para vocês, ó, se ele tem 45 por 49, né? A gente, sabendo que o K1 normal, digamos assim, para quem não tem grau nenhum é 44, então 44 por 45, aqui ele teria que ter 1 de miopia, né? E a diferença do K1 para o K2 é o astigmatismo. Então, 49 para 44, que é a diferença naquele caso que a gente viu, seria 4. Então, você olhando para a ceratometria do paciente, você já tem uma noção da refração do paciente. Então, eu gosto muito de fazer a topografia antes de refratar o paciente, porque ela vai me orientar o eixo do astigmatismo, tá? Vai me orientar a quantidade de astigmatismo e o esférico. Então, isso tudo ajuda muito. E a acuidade visual também, gente. Olha, esse paciente aqui tem uma refração plano, menos 5, a visão de 20/400 com óculos, né? Aí você vai ver aqui, né? Ele tem um ceratocone avançado, mas não é para ser 20/400, né? Você com uma certa experiência sabe que isso aqui poderia ter uma visão melhor do que essa. Então, a gente tem que, de repente, ver se não tem outro problema. Eu já vi passar batido, por exemplo, cicatriz de toxoplasmose no paciente com ceratocone. Então, era outro problema que o paciente tinha. Não estava coerente, então, a visão tão ruim com a córnea. Uma outra coisa interessante, né? Em vez da gente mesmo girar essa rodinha, você pode girar essa rodinha de trás aqui, ó, que vai de 3 em 3 ou de 4 em 4, dependendo do refrator que você tem, né? Para poder dar umas diferenças maiores para o paciente poder perceber. Muitas vezes o paciente tem uma córnea, você faz a topografia e o K1 do paciente
por exemplo, 54. Então, a gente imagina que o paciente vai ter 10 de miopia. Aí você coloca, começa no plano. Você prefere plano ou menos meio? O paciente, tanto faz. Você prefere plano ou mais meio? Tanto faz. Você põe assim, visão não melhora. Poxa, não melhora porque você está muito longe da refração do paciente. Então, você tem que ter uma noção de qual que é a provável refração desse paciente, né? Se o K1 é 54, é 10. Então, você tem que ir lá para o 10 e girar de 3 em 3, fazer uma refração mais grosseira primeiro, para você poder achar o grau, senão você vai fazer uma refração errada. E aí, realmente, o óculos não vai adiantar nada, né? Então, existe um eixo típico também, isso é muito importante. O meridiano mais curvo do paciente com ceratocone, ele vai de temporal superior para nasal inferior, tá vendo? É como se fosse um V, o meridiano mais curvo aqui, do olho direito com o do olho esquerdo, né? Então, sabendo disso, e o eixo do óculos do paciente é o contrário do meridiano mais curvo, tá, gente? Então, esses são os meridianos típicos do paciente com ceratocone. Então, esse aqui, o olho direito, por exemplo, ó, que o meridiano mais curvo aqui está 116, tá? E o óculos vai ser o contrário, vai ser 26, o eixo do astigmatismo do óculos. Então, a gente tem que saber disso para a gente poder acertar. Aqui um olho esquerdo, aqui um eixo 61, tá? Um eixo sempre indo de temporal superior para nasal inferior. Isso é o mais típico. É claro que o ceratocone muito avançado, ele perde essa regra se vai, mas é isso que acontece. E na degeneração marginal pelúcida, o meridiano mais curvo, ele é horizontal, tá? Então, o óculos vai ser lá menos 4 a 90 graus, né? Na degeneração marginal pelúcida, tá bom? Claro, as mais avançadas, isso se perde, tá? E uma coisa que a gente pode fazer em todo paciente que tem astigmatismo alto é pedir para ele mesmo tentar burilar o eixo ali, né? Você põe a mão do paciente, ele vai girando ali, ele mesmo vai te ajudar, às vezes, a burilar. É um macete não só para ceratocone, mas para todo paciente que tem astigmatismo alto. Fala só um pouquinho de lente aqui, né? A moda hoje em dia, a lente escleral, é uma lente rígida, né, pessoal? Com diâmetro muito grande, observe aí o tamanho, né? As lentes rígidas para ceratocone, a gente começa com lente normal, tamanho grande, normal. Quando o ceratocone começa a avançar, a gente começa a utilizar lentes de diâmetro pequeno e depois as lentes de desenho especial, principalmente as de múltiplas curvaturas. São lentes que são mais planas na periferia e no centro elas se elevam justamente para poder livrar um toque mais forte aí no ápice do ceratocone, tá? E a lente escleral, ela passa por cima e nem encosta no olho do paciente, igual vocês estão observando aí, né? São lentes muito grandes. É interessante que as lentes esclerais, elas não são novas, né? Inventaram agora a lente escleral. Olha, 1880 lente escleral, você imagina, né? Então, é uma reinvenção, depois veio o PMMA, ajudou, né? E melhorou, tá? Aqui está uma lente muito curva, tem até bolha de ar dentro, uma lente muito plana, com toque muito grande, então existe a adaptação correta das lentes corneanas, né? E nós temos, então, essas lentes de diâmetro maior, tem a mini escleral e tem a escleral mesmo, que ela vai ter um diâmetro maior. O que está atrapalhando muito a gente conseguir ajudar mais pacientes em relação a essas lentes é o preço, né? O preço, a indústria realmente está abusando um pouquinho, no meu ver, né? Tá muito salgado o preço dessas lentes. Então, essas lentes são vendidas ao paciente por alguns R$1.000, né? Vários R$1.000. Então, tá muito caro e inacessível a preço de uma cirurgia, né? E agora, com a ajuda da tecnologia, a gente pode estudar um mapa de elevação, por exemplo, corneano, e fazer uma lente customizada para isso, né? Então, a gente pode mexer na periferia da lente, etc. Tal. Aqui está uma lente que ela é tórica para adaptar melhor. As lentes podem ter recortes para escapar de um pterígio, etc. Né? Aqui, pessoal, um vídeo antigo de uma lente personalizada. Olha, pela idade do vídeo, vocês já imaginam, né? Então, eles colocam um molde no olho do paciente, né? E com esse molde, eles fazem uma lente absolutamente personalizada para o paciente, sabe? Vou passar o vídeo todo aqui, não, né? Vamos passar aqui, até que ele vai para o torno depois, né? Lá para fabricar a lente certinha para o paciente, a lente para o paciente. Então, falar de lente customizada, pessoal, não é uma coisa nova, não. Vou dar uma beliscada no crosslink aqui, que foi uma outra missão que o Fred me deu, que vamos só ver um vídeo aqui de crosslink. Enquanto isso, eu vou falando, né? Então, o crosslink, então, é uma tentativa da gente de endurecer a córnea. A técnica cirúrgica é essa, a técnica clássica, tá, gente? Existe uma técnica cirúrgica chamada Epion, que você tenta manter o epitélio, mas a técnica clássica de crosslink é você remover o epitélio e depois você vai embeber o olho com riboflavina, né? Que vai entrar, então, na córnea, que vocês estão vendo, essa coloração aí é da riboflavina, tá? E
a técnica tradicional, você faz isso durante 30 minutos, é o período que a gente chama de soak do olho. Depois você vai para a lâmpada de fenda para verificar se a riboflavina entrou. Aqui vocês estão vendo uma córnea esverdeada pela riboflavina e um pouquinho de flare. Você tem que ver um flare grande, é como se fosse uma poeira, né? Aqui, ó, nessa imagem você está vendo aqui a córnea iluminada e aqui o flare, mostrando que a riboflavina ela entrou dentro do olho. Então, nesse ponto, a riboflavina ela tem a função também de proteger as estruturas internas do olho. Então, quando a riboflavina já entrou dentro do olho, normalmente 30 minutos para fazer isso na técnica tradicional, a gente chama de protocolo de Dresden, e aí você vai fazer, então, a aplicação do UV para endurecer a córnea. Tá? O crosslinking, como é um procedimento que o objetivo é que nada aconteça, igual eu já falei para vocês, existe uma série de dúvidas, até mesmo se ele funciona ou não funciona, uma vez que é muito difícil você fazer uma avaliação pura de crosslinking, igual eu já falei para vocês, né? Um paciente chega, você faz crosslinking e manda o paciente parar de coçar o olho. E aí o ceratocone parou de evoluir, mas foi por causa do crosslinking? Ou foi porque ele parou de coçar o olho? Ou se é simplesmente porque ele ficou mais velho e com a idade a gente sabe que a tendência é do ceratocone parar de evoluir. Então, a ideia é essa, é aumentar a quantidade de ligações entre as camadas da córnea, deixando a córnea mais dura. E aqui, gente, eu vou terminar por aqui, mas só para colocar uma minhoquinha na cabeça de vocês aqui, né? Aqui é quando o crosslink foi aprovado pelo FDA, né? FDA, então, são pessoas altamente entendidas de trabalho científico que vão ver se aquele procedimento funciona ou não, né? E observa aqui, ó, o painel de votação, aqui, ó, 10 falaram que sim, 4 que não. Não foi uma situação unanimidade, sabe? O crosslink, se você ler o texto de aprovação do crosslinking lá no FDA, eles falam assim, olha, não existe uma evidência definitiva que o crosslink funciona, mas por questões humanitárias, mas por não haver um outro tipo de tratamento semelhante para ajudar esse tipo de paciente, mas levando em consideração o tanto que visão é importante para o ser humano e tal, vamos aprovar o crosslink. Então não foi uma coisa assim. E o crosslink ele tentou ser aprovado, né, pela Avedro no FDA muitas vezes antes, e sempre o pessoal não aceitando, o pessoal do FDA, olha, esse trabalho está muito mal feito, usou aparelhos diferentes, usou amostras absolutamente heterogêneas, etc., até que em 2016, então, aprovou, mas aprovou cheio de ressalva, tá, gente? Então, assim, até se o crosslink funciona ou não funciona, existe uma série de dúvidas, mas a ideia é tentar desenvolver a técnica do crosslink o máximo possível para a gente ter um instrumento mais seguro, para, se Deus quiser, quem sabe no futuro a gente possa, assim, o paciente tem ceratocone e faz crosslink logo, né? E não é o que acontece, né? Existem efeitos colaterais, existem complicações, etc. Tá? Muito bem. Então, eu vou ficando por aqui, Fred, viu? Aqui tem pano para manga para virar madrugada, né? Mas pincelando um pouquinho aí de cada coisa, das coisas que eu acho mais interessante. Joia, Fred, acho que você cumpriu o seu objetivo da melhor forma possível, né? Foi interessante que, à medida que você foi falando algumas coisas, eu fui já colocando aqui, vou falar isso aqui, vou comentar isso aqui nos comentários, você chegava e já falava o que eu ia perguntar, você já respondia na sequência. E muitas das coisas que você falou também, elas são muito semelhantes a algumas condutas minhas também, então eu achei isso bem legal aqui também, de ver que eu também estou aprendendo, que eu estou aprendendo certo com você também, né? E eu até achei interessante você colocar lá que você é R27, eu fui fazer as minhas contas, né, de que eu era R quanto, eu descobri que eu sou R30 agora, esse ano sou R30 lá de São Geraldo. Eu acho legal para o pessoal ter uma noção, né, de quanto tempo que a gente estava, né, lá no lugar deles, né? O São Geraldo é um lugar muito interessante. Num dia você é aluno, no dia seguinte você vira professor de quem está entrando, e é muito engraçado isso, né? E vai passando as gerações. É isso mesmo. E eu achei que você pegou justamente os pontos chaves que a gente tem e que eu acho que mesmo o oftalmologista geral vai ter quando está com o paciente com ceratocone na frente, né? Mesmo aquele que não trabalha com córnea, que não vai trabalhar, dos residentes que estão nos assistindo, que não vão, eles vão fatalmente lidar com o paciente de ceratocone nos consultórios, mesmo sendo glaucomatólogos, retinólogos, outras coisas assim. Então, você tocou uns pontos aqui que são fundamentais, né? Eu acho essa questão da abordagem do diagnóstico que você colocou importantíssimo, né? Hoje eu vejo, às vezes, uma certa epidemia de diagnóstico de ceratocone, especialmente em criança, que causam, o paciente chega, às vezes, com o pai, a mãe, o tio, a avó no consultório, já preocupadíssimo, alguns já chegam chorando, doutor, o que é isso? Me falaram que meu filho tem ceratocone, ele vai precisar de transplante de córnea, ele vai ficar cego em algum momento, né? Gera uma ansiedade, um estigma nos pacientes muito grande, né?
E, às vezes, o paciente, criança, às vezes, de 6 anos de idade, onde é muito raro a gente ver ceratocone nessa idade. Claro que existe, mas é muito mais comum a partir da adolescência, de 10, 12 anos, daí para frente, né? E tem que lembrar que, às vezes, a criança, por ter um olho pequeno, tem naturalmente uma córnea mais curva, que é normal, à medida que o olho for crescendo, essa córnea vai diminuir um pouco a curvatura. Então, às vezes, a gente chega o paciente com uma criança de 6, 7 anos com uma córnea de 47, um astigmatismo de 2, 3, você faz a topografia, ele é perfeitamente regular, e que alguém já falou que tinha ceratocone. Eu já recebi paciente assim que já teve indicação de riboflavina oral, e quando eu fui né, a gente vai conferir a topografia e fala, a topografia está regular. Eu não falo para o paciente da mesma forma que você, eu não falo que ele não tenha ceratocone, mas eu falo que pode ser que ele não tenha, mas pode ser que do jeito que está aquela córnea, um dia ela vai desenvolver. Então, eu oriento esse paciente, a família, a evitar, ensinar o paciente a não coçar os olhos, a fazer o exame mais frequente. E a gente tem que ter esse cuidado de não estigmatizar o paciente com um diagnóstico que muitas vezes não é um diagnóstico 100% certeiro, né? E da mesma forma, né, na criança mais jovem, aquele paciente que vai te procurar para cirurgia refrativa, já numa idade de lá para os 20, 30 anos, e que falou, não posso operar porque me falaram que eu tenho ceratocone. É diferente. Às vezes o paciente pode ter ceratocone mesmo, de uma forma mais leve, mas muitas vezes o que a gente busca na triagem do paciente para cirurgia refrativa e que às vezes contraindica o paciente não é que ele tenha ceratocone, é que ele tem uma susceptibilidade, que são coisas diferentes de ter o diagnóstico de ceratocone, né? Então, o paciente susceptível à ectasia não é um paciente necessariamente com ceratocone. Então, tem que tomar cuidado realmente na hora de transmitir uma possibilidade diagnóstica para esses pacientes que chegam com uma suspeita ou com já um diagnóstico prévio de ceratocone para pegar uma outra opinião, né? Um outro mito que é frequente, né? Você falou aí do paciente que às vezes nem tem o óculos, que não usa óculos, aquele que fala, não tem, não, você já tentou lente de contato? Não, me falaram que eu não posso usar lente de contato gelatinosa, porque acha que a lente só pode ser lente rígida, né? Que a lente gelatinosa às vezes não vai piorar o meu problema. O paciente às vezes quando fala que não pode, ele acha que é isso, ele usar lente gelatinosa, ele piora. E às vezes o paciente tem um astigmatismo baixo, uma lente gelatinosa tórica vai dar mais conforto e uma acuidade visual que vai ser útil para aquele paciente, né? Então, tem muitos mitos, muita coisa aí no ceratocone que existe, que a gente vê no dia a dia do consultório, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado nisso daí. Uma pergunta que eu quero te fazer sobre a refração, que você também deu muita dica valiosa aí, é em relação à cicloplegia ou pupila dinâmica. Como é que você faz, Fred? Liga o seu áudio aí. Eu, no meu consultório, eu praticamente só tenho paciente com ceratocone, sabe? Então, acaba que a minha rotina, eu primeiro vejo paciente sem dilatar, né? Eu fico falando que os pacientes têm tudo ceratocone, mas, por exemplo, de ontem para hoje, eu examinei três menininhos que era para ver se tinha retinoblastoma. Você vê que as coisas vão mudando, né? Agora tá... O pessoal está em pânico, né? Um amigo levou uma menina de 4 meses de idade, o outro levou um de 40 dias para examinar. Você imagina, gente. Então, são coisas que preocupam muito, né, as famílias. Mas, bom, então eu faço o exame do paciente sem dilatar primeiro, tá? Antes de refratar, igual eu já falei, eu faço a topografia. Eu coloquei um topógrafo dentro do meu consultório, porque como os meus pacientes tudo têm ceratocone, e a topografia me orienta muito, né? Então, eu tenho o óculos que o paciente usa, se ele usa, eu tenho a topografia e aí eu vou partir para a refração. Então, eu já parto para a refração com a refração sugerida pelo topógrafo. Então, o K1 vai me sugerir miopia, a diferença do K1 para o K2 vai me sugerir o astigmatismo, e o eixo é o eixo do K1. Então, assim, eu parto disso. Muitos pacientes, às vezes, eles estão adaptados a utilizar um óculos com um eixo absolutamente fora de onde deveria estar, né? Porque o cérebro ele acaba acostumando com as coisas. Se você quiser colocar o eixo no lugar certo, o paciente não vai gostar, porque ele já está acostumado a utilizar o eixo num outro lugar, ele já está acostumado com a lente espichar num determinado sentido, e se isso não acontecer, ele acha estranho. Então, nesses pacientes que estão com o eixo no óculos absolutamente fora de onde deveria estar, eu tenho uma tendência a diminuir o astigmatismo. Às vezes ele quer usar 4, mas eu passo 2 no óculos, vou diminuindo, para depois ele ir acostumando a tentar entrar para o lugar certo, sabe? Eu acho que o olho
é muito física ótica mesmo, e não me sinto confortável, às vezes, em passar uma refração que não tenha muita coerência com a topografia do paciente, né? E, bom, o paciente apresentando, então, uma miopia muito alta para a curvatura da córnea, etc., e tudo, aí tem que dilatar o paciente, porque com o paciente cicloplegiado, você pode pegar aí um espasmo de acomodação, alguma coisa desse tipo, sabe? Então, a minha rotina é essa. Então, muitos pacientes eu só faço a pupila dinâmica, e nos pacientes que eu quero fazer uma avaliação melhor, às vezes eu dilato. Outra coisa que ajuda, que é fundamental nesses casos, né, justamente pelas coisas que você falou, é a gente ver o óculos que o paciente vem usando, né, antes de prescrever a nossa refração para o paciente ceratocone, porque às vezes acontecem essas discrepâncias que você mencionou mesmo, a gente muda demais, o paciente vai achar muito ruim, né? Exatamente. Eu também gosto de fazer mais com pupila dinâmica, da mesma forma que você faz, e depois dou uma verificada se não tem. Outra coisa que eu já tenho observado em alguns pacientes ceratocone é que alguns ficam bem até com lente positiva, né? Talvez por um efeito de magnificação da imagem. Você também observa isso, Fred? Tem alguns pacientes que ficam bem com lente positiva, além do cilindro, né? Existem. Isso pode acontecer, às vezes, porque o tamanho do olho realmente é mais curto, ou alguma coisa desse tipo, né? Muito comum nas pelúcidas você ter um grau positivo, né? E um astigmatismo alto, né? Mas são as exceções, né, Fred? Eu acho que, assim, na maioria você tem que tentar buscar o padrão. O padrão é ter miopia e astigmatismo, né? Essas dicas suas de rodar a lente que passa de 4 ou de 3 em 3, eu faço muito também, de pedir para o paciente rodar no refrator o eixo, eu acho que são dicas muito boas mesmo. Ô Fred, vamos passar aqui para o chat está bombando de pergunta aqui. Já tem umas perguntas até que são daquelas controversas, né? Então já tem a pergunta da Mirella, da sua opinião sobre a riboflavina oral, exposição solar. Você até mencionou isso na aula, você quer falar alguma coisa a mais da sua opinião? Eu gostaria de saber a sua daí? opinião, pessoal, né? Mas primeiro vou dar a minha. Né? Olha, pessoal, eu tenho muita dúvida se isso funciona ou não, sabe? Mas eu tenho alguns pacientes usando, né? Eu utilizo a riboflavina oral e o crosslink via oral para aquele paciente que eu tenho dúvida se devo fazer ou não devo fazer o crosslink. Se eu tenho certeza que o paciente precisa do crosslink, eu prefiro fazer o crosslink tradicional. Tá? Mas tem paciente que você fica na dúvida. Pô, será que sim? Será que não? Tal. Outra coisa que eu também gosto muito é de explicar isso para a família do paciente, sabe? Porque é muito ruim você ter um médico que não te explica as opções que você tem, e aí ele vai num outro médico e ele fala assim, olha, existe um crosslink via oral, seu filho podia estar usando isso há muito tempo e não está usando. Ah, mas o doutor Frederico Bicalho, ele nem me deu essa opção, nem me falou. Então, eu gosto de falar que existe controvérsia, que tem dúvida, se vocês quiserem usar, eu posso ajudar vocês a utilizar, mas eu mesmo tenho dúvida se funciona ou não, uma coisa está começando, eu falo desse jeito. E algumas famílias acham que vamos usar, porque não vai fazer mal, né? Existe uma coisa que eu falo também, Fred, que é o seguinte, muitos complexos vitamínicos possuem riboflavina, às vezes, na dosagem que o médico gosta de prescrever. Então, às vezes, tem paciente meu que, em vez de usar riboflavina, ele usa complexo vitamínico. Por exemplo, o Luvis, que é para degeneração macular, ele tem mais do que 1,3 de riboflavina, que é controverso também, sabe? Outro dia eu participei de uma live com o Renato Ambrosio, discutindo esse negócio de dosagem da riboflavina via oral, né? Parece que existe dúvida. O Renato ele teve a oportunidade de conversar com a pessoa que fez o célebre trabalho, que foi um pôster que foi colocado num congresso no ASCRI, se não me engano, e que daí que surgiu a riboflavina via oral no mundo e tal. E em alguma entrevista dele, ele falou que tinha que tomar 400 miligramas de riboflavina pura, mas ele mesmo já não fala mais isso hoje em dia. A coisa é um pouco controversa. E é isso. A riboflavina via oral, ela já é complexa e duvidosa por si só. E ainda existe uma série de questionamentos de dosagem, etc. Tem gente que dá 1,3, tem gente que dá 1,8, tem gente que dá 400 miligramas por dia, né? Tem gente que acha que 400 não é a dosagem da riboflavina, mas é a dosagem do comprimido como um todo, né? Que eles chamam de QSP, né? Quantidade suficiente para... É a farinha de trigo que vem no comprimido, que é 400 miligramas, mas de riboflavina mesmo tem 1,3, então tem uma série de dúvidas a respeito disso, né? Complicado. Mas, assim, então, respondendo a sua pergunta, assim, eu tenho alguns pacientes que eu
que eu estou passando, mas muito dividido com a família sobre as dúvidas, sabe? Agora me conta você aí, Fred, como é que tá? Você está usando ou não está? Pois é. Eu estou mais ou menos no mesmo pé que você. O John Jarstad, né, que é o investigador que lançou, ele teve aqui no Congresso de São Geral de 2020, no Congresso online, né? Ele apresentou esses trabalhos dele aqui para nós no Congresso de São Geral de 2020. Nós tivemos a oportunidade de conversar com ele diretamente, fazer perguntas, né? Não sei se você lembra, você devia estar lá nessa sessão. Foi virtual, né? E nós conversamos sobre ele, fizemos algumas perguntas dele, e a própria resposta dele não foi muito precisa, né? Então, essa questão da dose é uma questão muito controversa, né? Porque a dose habitual é de 1,3 ou 2, 3 miligramas, né? E tem alguns trabalhos que mostram que o intestino não tem capacidade de absorver uma dose maior do que essa. E a dose que ele faz no comparativos no trabalho dele com 100 e com 400 miligramas, observa a diferença no 100 e no 400. Nós já perguntamos para ele, o Léo, inclusive, o Cotorquete, mostrou a resposta que ele fez direta para a pergunta dele por e-mail sobre essa questão da dose, e ele afirma que é 400, mas ele não deixa assim, inequívoco que a resposta é os 400 miligramas de riboflavina. Agora, não faz o menor sentido ter diferença terapêutica em um comprimido de 1,3 miligramas de riboflavina, que tem 100 miligramas de QSP e de 400 miligramas. Qual que teria diferença de efeito terapêutico numa dosagem dessa, né? Então, realmente, existe muita controvérsia. Tem trabalhos que mostram que essa dose de 400 miligramas é usada em tratamento de enxaqueca em criança, né? Então, uma coisa que é certo é que essa dose não é perigosa em outros sentidos, né? Não causa outros problemas. Isso é bom, porque, de certa forma, dá uma certa tranquilidade para prescrever. E eu, quando prescrevo, eu falo exatamente isso com os pacientes. Eu falo que é uma coisa que está sendo estudada, que não existe ainda uma comprovação certeira de que realmente funciona. Existem dados preliminares que indicam que pode ajudar a conter o avanço do ceratocone. Então, nessas situações, né, pacientes mais jovens que não teriam ainda aquela indicação clássica de fazer o cross-link tradicional, alguns casos que você fala, bom, se eu não vou fazer nada, pelo menos vou passar aqui e se isso não traz algum dano para o paciente, não tem por que não tentar, né? Então, mas certamente não é a panaceia que muita gente fala aqui, tem muita gente que já prescreve, né, assim, como se fosse realmente a maior maravilha, né? Agora, esse é assunto que Fred, realmente é muito controverso. o tema da Ainda, né? riboflavina via oral é parecido com o tema, por exemplo, de usar atropina para evitar a miopia de crescer, sabe? Eu acho que a gente tem que, quando tem um paciente com um perfil desse, a gente tem que avisar para a família que existe esses estudos, né? Porque o problema realmente é a omissão e um paciente com a miopia está aumentando, de repente vai no outro médico, ele fala, olha, tem um tal de atropina aí que você pinga e o grau para de aumentar. Eu falei, poxa, por que eu não estou usando isso há muito tempo? Ou então o ceratocone que está avançando. Então, acho que cabe a nós, como orientadores, né, médicos orientadores das famílias, a gente explicar o que existe, né? Eu acho que a consulta para o paciente com ceratocone, ela tem que ser mais longa, a primeira consulta, sabe? Eu lá no consultório agora, eu passei minhas consultas para 1 hora de duração, sabe? Eu parei de atender convênio, só estou atendendo particular e estou atendendo consulta de 1 hora de duração, justamente para poder discutir pormenorizadamente esses tratamentos aí e desse jeito o paciente ficar orientado. E eu gosto muito de dividir minhas dúvidas com os pacientes, né? E aí a gente em comum vai chegar à conclusão de qual é a melhor conduta para o paciente. É isso aí, acho que isso é fundamental. Outra pergunta que apareceu foi do transplante da Bowman. Se você já tem alguma opinião formada aí sobre o transplante de Bowman para ceratocone? São todas tentativas da gente não ter que fazer o transplante todo, né? É interessante, mais uma vez, o Paulo Ferrara aqui, fazendo transplantes lamelares dentro de bolsões de córnea. Antes de se falar de transplante de Bowman, né? A Edna Almodin também, lá no Sul, em Maringá. Então, tem sido feito, né? A gente vê colegas fazendo, e é interessante que a recuperação da espessura da córnea é uma coisa muito boa. Agora, existem também os seus problemas. Por exemplo, se você fizer transplante, não da Bowman, mas um transplante estromal maior e deixar a córnea grossa demais, igual eu já expliquei, você começa a perder a acuidade visual também. Então, é isso. Acho que é mais um tratamento, né? Mas
no meu entender, todos os tipos de transplantes, seja os lamelares ou não, eles devem ser postergados ao máximo no ceratocone. O fato é que no ceratocone nós estamos vivendo uma era aí de muitas coisas novas, muitas mudanças para isso. O próprio crosslinking, né, tradicional, já está com radiação e o riboflavina, ainda tem muita coisa. Aquela live da Abraços que teve há poucos dias mostrou que tem muito ainda para a gente aprender e que vai mudar no crosslinking, né? Fred, vamos seguir que tem muita pergunta do chat aqui, senão a gente não vai responder todo mundo. A Helena Holanda está mandando um abraço, né, para você aqui, a residente lá do São Geraldo, perguntando quais valores de K2 que seriam usados para progressão, quer dizer, quanto de mudança para você dizer que é progressão. Você falou os isso, não falou o quanto que seria o considerado, né? Que é só pergunta controversa aqui, porque a gente não tem resposta certa para essas coisas, né, Fred? O negócio é o seguinte, isso esbarra no tal do protocolo. Vale a pena a gente ter um protocolo rígido para a gente poder os pacientes seguirem? Tudo na vida tem vantagens e desvantagens, né? Então, a gente tem um protocolo rígido para os pacientes seguirem, para a gente ver qual vai ser o tipo de tratamento que o paciente vai receber. Tem a vantagem de que o médico não tem que pensar muito, não vai errar muito, ele vai seguir aquele protocolo e vai achar a solução. Tem a desvantagem que o médico perde aquela criatividade dele, aquela liberdade de poder fazer coisas da cabeça dele. Se você tem um protocolo rígido e você faz uma coisa fora do protocolo e dá errado, você pode ser questionado, mas por que você fez isso? Quem mandou você fazer isso? Né? Então, eu sou muito favorável, ainda mais em hospital-escola, ainda mais no São Geraldo, a gente ter o protocolo, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo ano a gente deve discutir e ter um protocolo de tratamento de ceratocone. Então, uma sugestão que tem para a gente falar que o paciente está evoluindo, para colocar num protocolo lá de São Geraldo, é de aumentar no K2, que eu acho que é uma boa opção para a gente seguir, é aumentar mais do que 0,75 em 6 meses. 0,75, mais não, 0,75 já é. 0,75 em 6 meses já seria um critério de progressão. Tá? Agora, lembrando que eu acho, isso é uma coisa minha, assim, mas eu sugiro, que eu acho que deveria ser feito 2 exames para você dar esse diagnóstico de progressão, sabe? Porque existe uma flutuação de exames, às vezes relacionada até com o olho está seco, não fez o exame bem feito, a topografia não está muito legal, né? Do mesmo jeito que você não dá diagnóstico no paciente com diabetes, com um exame só, ele tem que fazer, depois tem que ter um outro para poder dar o diagnóstico de diabetes. Eu acho que você dá um diagnóstico desse, você teria que ter o seu exame original e ter pelo menos 2, depois você faz um, depois de um mês você faz outro para confirmar se não teve uma flutuação e para poder fechar esse diagnóstico de progressão. Tá? Mas então seria isso, 0,75 de K2 em 6 meses. Joia. O ideal é que seja sempre no mesmo aparelho, né? Porque a gente vê, às no vezes, mesmo aparelho. Topografia. Boa lembrança. No mesmo aparelho e topografias bem feitas e confiáveis e, isso, de preferência, comprovando depois. A pergunta, qual a sua indicação mais precoce para crosslink? Acho que seria qual a idade mais jovem que você já fez o crosslink no paciente? Poxa, eu acho que o paciente tinha 6 anos de idade, ou 7. Fiz sob anestesia geral. O paciente era um paciente que tinha curvatura assim, de 60 de curvatura já, aos 6, 7 anos de idade. Não tinha a menor dúvida de ter ou não ter, né? Uma coisa que o Fred Pereira falou aqui, gente, é importante falar, é que em criança é muito difícil fazer diagnóstico de ceratocone, principalmente porque o olho pequeno ele tem um diâmetro menor mesmo, ou seja, a curvatura já é mais alta. Existe uma tabela de que é a curvatura normal relacionada com a idade de crianças, tá? Eu tenho essa tabela, depois eu posso mostrar para vocês aí, né? Então, existe a curvatura normal do adulto, existe a curvatura normal para 5 anos de idade, existe a curvatura normal para 3 anos de idade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente dá diagnóstico de ceratocone, na verdade, é porque o menino é muito pequeno mesmo. E a curvatura é maior no menino mais jovem, sabe? Joia. É que agora eu me perdi. Eu postei aqui agora no link, gente, no chat, o link de um vídeo do YouTube do Damien Gatinel, que é um vídeo fantástico, que ele fez um estudo com ressonância nuclear magnética ao vivo, mostrando a deformação da córnea com a coceira no olho, né? Então, copia e cola aí, não assistam agora não, senão vocês não vão ver, mas copia e cola aí no seu browser, daqui a pouco vocês assistem esse vídeo. Falando em YouTube, tem uma pergunta, nós vamos disponibilizar essas aulas no YouTube, aos poucos elas vão começar a entrar, talvez, já a partir dessa semana, tá, gente? As primeiras aulas, elas vão aparecer, não vão ficar lá determinadamente, não. A gente deve deixar 1 ou 2 meses só a aula.
Bom, então vamos seguindo aqui, são mais perguntas sobre isso, muitos aplausos e elogios aqui, Fred. Muito bem. Muito mais elogios e agradecimentos do que dúvidas agora, viu, Fred? Que eu estou rodando aqui para ver. Bom, tem uma dica aqui que seria refratar o paciente com um foco luminoso direcionado para os olhos do paciente. Para fechar a pupila, né? É. O Paulo Ferrara, ele refrata muito com o pinhole. Às vezes, para achar o grau assim, mais rápido, sabe? É uma opção. Eu, na verdade, não experimentei ainda não, mas é uma... Tem pessoas com dicas diferentes aí. Eu acho que assim você corrige até de ofuscar um pouco também, né? Tem que tomar um certo cuidado com a intensidade. Eu gosto mais de fazer refração dinâmica mesmo, sem escurecer a sala, só com a sala com as luzes da sala acesas, né? Sim, acho que já é suficiente e já fica mais próximo da situação que o paciente vai estar no dia a dia para você. Exatamente. Aí você vai fazer um óculos mais adequado para a realidade do paciente. Se você colocar a sala numa realidade que não é a realidade do paciente, o óculos vai ficar diferente. Né? Exatamente. Então, uma pergunta de como proceder com astigmatismo acima de -6 no Greens, né? Tem aqueles... Depende do refrator que você tem, alguns vão mais que isso, alguns vão menos. Tem uns que tem aquele cilindrinho que você encaixa lá, que às vezes consegue levar até 8, né? Agora, quando você não, o ideal, se você uma outra coisa que você pode fazer é colocar a lente de caixa de prova, se tiver a lente de caixa de prova por cima do refrator, às vezes, né? Ou refratar com caixa de prova. Agora, quando não tem muito jeito de você inventando, não, né? Você tem alguma dica para isso, Fred? A dica que eu tenho é a seguinte: se o paciente não usava um astigmatismo tão alto e você, de repente, achou um astigmatismo de 6, talvez nem vale a pena você achar o astigmatismo real do paciente. Se for 10, às vezes você passa um 6 de cara, no máximo aí, né? Tem paciente que eu não passo nem o 6, eu passo uma coisa ainda até menor num primeiro óculos, né? Eu sempre falo para o paciente para fazer óculos barato para eu poder fazer essa jogada com ele, né? Então, tomar muito cuidado em passar astigmatismo muito alto em paciente que não está acostumado a usar astigmatismo muito alto, sabe? Fato. Beleza, Fred, eu acho que a aula tem realmente pano para manga de controvérsia aí demais, mas você conseguiu ser bem prático, né? Até na forma de lidar com essas controvérsias aí. Eu acho que essas dicas todas que você passou aí são valiosíssimas, seja para quem trabalha com ceratocone ou quem não, porque é aquilo que eu falei, né? Fatalmente, qualquer oftalmologista vai se deparar com o paciente com ceratocone no consultório em algum momento, né? Alguns menos, outros como você, como eu também, muito mais. E essas dicas são fundamentais para poder saber lidar melhor com esses pacientes, né? Seja você refratando ou prescrevendo os óculos, ou encaminhando para algum especialista, você saber, pelo menos, ter a conversa com o paciente, né? Bom, apareceu uma última dúvida aqui do Rafael Mero, um abração para você, viu, Rafael? Um prazer ter você assistindo o curso aqui. Então, ele está perguntando qual seria a opinião sobre uma reaplicação de crosslinking, 1 ano ou mais no mesmo olho. Fala aí primeiro, Fred. Pessoal, vocês que não conhecem, o Rafael é uma verdadeira lenda aí do São Geraldo. Um cara, unanimidade, um cara que todo mundo gosta, né, Rafael? Poxa vida, que coisa legal. Prazerzão ter você aí com a gente, viu? Abração. Cara fera, sabe mexer com tudo, mexe com córnea, mexe com glaucoma, né? Não tem tempo ruim aí pro Rafael. Bom, não existe uma resposta para essa pergunta sua, né, Rafael? Quanto tempo tem que reaplicar, sabe? Existe um trabalho que fala que o crosslinking EPIOF, que é aquele protocolo tradicional de Dresden, dura 5 anos. E o EPION dura 2 anos, sabe? Eu tenho esse trabalho porque eu agora estou tentando estudar um pouco esse crosslinking EPION, e eu acho que, às vezes, é melhor você fazer EPION de 2 em 2 do que fazer EPIOF de 5 em 5, se eles cumprirem o objetivo deles. Tá, existe o que a gente tem que fazer realmente é o acompanhamento, né? Então, acho que quando você faz um procedimento no paciente, o crosslink, ele vai voltar lá para o fluxograma do tratamento do ceratocone lá para cima. E aí você vai, toda consulta, ele vai passar pelo mesmo fluxograma. Então, independente se a gente achar que é 5 em 5 anos que dura um crosslink em EPIOF, por exemplo, não interessa. Se daqui 1 ano estiver evoluindo, você vai ter que replicar.
né? E se daqui 10 anos não estiver evoluindo, não tem por que reaplicar a profilática, pelo menos hoje em dia, tendo em vista as complicações possíveis que o crosslinking tem, né? Eu acredito realmente que no futuro, se o crosslinking realmente vingar, ele vai ter um meio de aplicar ele epion, né, sem tirar o epitélio, de maneira mais light, tudo para fazer, de repente, até no consultório, sei lá, e nós vamos poder usar ele assim, em larga escala. Você já repetiu o crosslink em algum paciente? Nunca. Seu? Nunca repeti. Não. Eu também não. Também não. Já tem paciente que já fiz há mais de 10 anos e continua sem progressão, né? Mas continuou, então... mas você acha que ele não progrediu porque agora ele está com 10 anos mais velho? Ou porque ele parou de coçar o olho, tratou alergia? Eu falo isso, então, inclusive com os pacientes, né? Eu falo isso inclusive com os pacientes que vão fazer a crosslinking. Você pergunta quanto tempo vai durar. Alguns perguntam e falam, se durar 5 anos, daqui a 5 anos a sua chance, se a gente não fizer, já seria menor de estar progredindo. Então, pode ser que não seja o efeito prolongado, seja só simplesmente o aumento da idade, né? Mas eu realmente nunca tive que fazer. Agora, quando o crosslink começou, eu tive uma empolgação muito grande com o crosslink, cheguei a fazer mais. Hoje eu tenho feito muito menos crosslink do que eu fazia antes, né? Como é que está a sua indicação, Fred, em relação a indicar crosslink hoje, em relação a quando a coisa começou? Você tem indicado mais ou menos? Eu acho que se eu realmente faço muito pouco crosslink, faço muito pouco, faço muito mais anel do que crosslink, né? Mas eu acho que se o futuro nos disser que uma estratégia de fazer o crosslinking com menos agressão, menos dor, né, que seria um epion modificado, ou até o Vioral, tudo, eu acho que a tendência é fazer em todo mundo. Eu acho que a tendência é todo mundo. O paciente tem ceratocone, é igual ao crosslinking. Se for uma coisa inofensiva, ou quase isso, né, eu acho que esse é o caminho natural, se a gente conseguir uma técnica melhor, né? O Rafael também respondeu aqui que ele também nunca teve que repetir o crosslink no paciente dele, não. E eu acho que é isso mesmo, Fred, é por aí. Eu também tenho feito mais anel, tem muita controvérsia, a gente fala que o anel também estabiliza o ceratocone. Eu acredito que o anel estabiliza o ceratocone, porque se você fizer qualquer cirurgia ali, o paciente vai parar de coçar o olho, porque ele vai ficar com medo de atrapalhar Fred, eu acho que aquela cirurgia, né? Acho que a frase boa da gente falar não é que o anel estabiliza, o anel contribui para estabilizar o ceratocone, né? Porque tem doença que nada estabiliza, não tem jeito, né? Então, eu acho realmente que o anel contribui, alguma coisa ele contribui. Nem que seja para o paciente entender que ele não deve coçar os olhos, né? Uma forma de forçar ele a não coçar, né? Tem vários pacientes que falam que depois que botou anel nunca mais coçou o olho, porque o olho parou de coçar, né? É engraçado isso. Isso é verdade. Muito bem, então nós estamos terminando com o anel para já deixar o convite para a aula da quinta-feira com o Léo Torquetti, que vai falar mais da experiência dele com o anel, de tudo que envolve as controvérsias que envolvem o anel também, né? Nomogramas, isso são coisas que até hoje a gente não tem ainda uma solução, né? Cada um faz de um jeito diferente, então, no final das contas tudo funciona, ou tudo não funciona bem. Então, nós vamos falar disso na quinta-feira com o Léo. Você está convidado a vir participar da discussão, se puder também, viu, Fred? Se tiver vai ser um prazer. Aparece aí que vai ser uma contribuição hoje, né, Fred? Nós temos mais de 40 modelos de segmentos diferentes, que podem ser combinados de uma infinidade de maneiras e espessuras, né? Então, realmente você descobrir qual que é a melhor opção para o seu paciente é uma missão que beira impossível, né? Com tanta opção que a gente tem. É isso aí. Muito bom. Então é isso, Fred. Brigadão aí por dispor o seu tempo aí para nós, para dar essa aula que foi extremamente enriquecedora para todo mundo, com certeza. E então já fica o nosso agradecimento aí e mais uma vez o convite para quinta-feira. Pessoal, se você pode encerrar, que aí eu também encerro aqui, Fred. Obrigado, viu, pessoal? Queria agradecer aí o pessoal que gostou da aula aí e ter todos vocês assistindo a aula. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado.